E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Micael com vocês para a resolução de mais um probleminha, um daqueles 3 problemas que eu deixei lá. Vamos fazer a resolução deles. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o máximo que puder esses vídeos. Vamos fazer eles chegar em todo o Brasil aí, conto com o apoio de vocês. Quantas imagens aí acima, né? E a música da introdução, Super-Heróis, de Raul Seixas. Está aí a imagem do Mequinho e embaixo do Raul Seixas e do Paulo Coelho, que são os autores da música aí que dão introdução ao vídeo, do trecho da música. E o Mequinho foi campeão mundial de xadrez, tá? Então, para quem não sabe, o Brasil tem um campeão mundial de xadrez, que é o Mequinho, e a imagem dele está aí. Quem quiser pode pesquisar um pouco mais sobre a história desse grande personagem esquecido da nossa história. Então, vamos aqui ao enunciado do nosso probleminha de química, né? Como já mencionei, que ele diz o seguinte: o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pela transformação no ciclo de nitrogênio. Essa parte aqui é uma parte contextual, tá? Essa parte do ciclo do nitrogênio ela é bem interessante, se chama fixação do nitrogênio no solo, tá? Quando algumas pessoas fazem a intercalação de culturas, justamente procuram algumas culturas que façam essa fixação do nitrogênio no solo, basicamente utilizando essas bactérias. Você pode ver isso aí em biologia, tá? Essa parte ela é bem interessante. Outra coisa que ele fala aqui sobre os íons alumínios, que são tóxicos, isso depende da concentração desse alumínio no solo. Se tivermos uma concentração muito elevada, então nós vamos com certeza ter ali nocividade ao solo para algumas espécies que venham a ser cultivadas. E aí ele fala aqui em seguida que o alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendável a remediação do solo utilizando calcário, que nesse caso, basicamente, nós vamos trabalhar com a espécie carbonato de cálcio. Então, é o carbonato de cálcio o nosso agente aqui de estudo. O que faz o carbonato de cálcio ao solo é o que nos interessa aqui nesse momento. Então, vamos analisar essa espécie aqui, que é o carbonato de cálcio. Então, a seguir, vamos ao comando da questão, né? Essa remediação promove no solo, a letra A aqui, a diminuição do pH, deixando fértil, solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Tem aqui ainda a interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica, a reação do carbonato de cálcio com íons alumínios, formando alumínio metálico, e o aumento da alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Então, pessoal, vamos começar a discutir com as situações totalmente improváveis. Então, esse conhecimento básico de química, ele é importante. Tá? Basicamente, a questão ela fala sobre reações químicas, sobre equilíbrios ácido-base, mas tem situações colocadas aqui que são totalmente absurdas. Essas situações consistem na letra C e na letra D. Então, a interação do íon cálcio com alumínio produzindo uma liga metálica. Pessoal, produzir uma liga metálica a partir dessa situação é totalmente absurdo. Os metais, como cálcio e alumínio, eles são produzidos via eletrólise ígnea, ou seja, é necessário uma demanda energética muito grande para produzir.
tanto cálcio metálico quanto alumínio, e no caso aqui de uma liga metálica se aplica a mesma situação. Então, na natureza, você não vai encontrar jazidas de cálcio, não vai encontrar jazidas de alumínio. Essas espécies vão estar na forma catiônica ou em agregados iônicos. Então, descarta-se totalmente essa ideia de produção de um metal espontaneamente na natureza, a não ser que tenhamos uma nobreza para esse metal. São muito poucos metais na natureza que são nobres, como ouro, platina, prata. Então, mesmo assim, você não vai encontrar com grande facilidade esses metais na sua forma pura. O ouro, talvez sim, você tem lá jazidas de ouro. Mas, de resto, a produção é via eletrólise, gasta muita energia. E, nesse contexto, a letra D também se aplica a mesma coisa. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínios, formando alumínio metálico. Fora de cogitação pensar isso aqui. Tá? Então, o alumínio metálico é produzido a partir da bauxita, que gera alumínio, é todo um processo metalúrgico para fazer essa produção. Fora de cogitação, a natureza produzir, via reações como apresentadas aqui, um metal na sua fase pura, no caso aqui alumínio metálico, ou até na forma de liga metálica. Então são duas proposições totalmente absurdas e fora até do contexto do problema. Então, essas duas aqui, imediatamente, elas têm que ser excluídas durante a sua leitura. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí vamos lá. A diminuição do pH deixando fértil. Então vamos ver depois o que é que esse carbonato faz, né? Solubilização do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Ora, o que nós queremos é diminuir a concentração do alumínio. Se nós aumentarmos a solubilização do alumínio, não vai ocorrer necessariamente a sua lixiviação pela chuva, tá? Então, a gente descarta também essa possibilidade aqui na letra C. Ficamos com a diminuição do pH deixando fértil e aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponíveis. Perceba que as duas proposições são diametralmente opostas, uma ao contrário da outra. Aumento da alcalinidade consiste em aumento do pH e diminuição do pH consiste em aumento da acidez. Então, vamos analisar o nosso querido carbonato. E aconselho a você que essas substâncias, as espécies mais comuns, vocês conheçam para a realização da prova, como é o seu comportamento, onde é que elas aparecem, tá? Então, o carbonato de cálcio, embora ele seja pouco solúvel, parte dele vai se solubilizar. Então, o carbonato na fase sólida, lá em equilíbrio, ele vai se dissociar, mesmo que parcialmente, tá? Em que? Em uns cálcio 2+, então eu tenho aqui cálcio 2+, que vai estar em forma aquosa, lembrando que no solo nós temos a umidade, então podemos ter essas espécies, e se eu tenho alumínio presente no solo, esse alumínio vai estar na forma catiônica provavelmente, tá? Mais o íon carbonato, CO3, 2-, então CO3, 2-. O íon cálcio 2+, ele basicamente é um íon espectador aqui, tá? Ele pode até se promover formando outras espécies complexas no meio, mas ele vai funcionar aqui, ele vai figurar como uma espécie espectadora. O nosso agente reacionário aqui, o indivíduo que vai reagir, é o carbonato, tá? E aí, o que é que acontece com o carbonato em água? Considerando que eu tenho umidade. Então, quando temos a presença de carbonato em água, então vamos colocar aqui CO3, 2-. Então, a presença dessa espécie em água, então vou colocar aqui que ele está aquoso. Então, se eu tenho água, ele vai sofrer o que chamamos de hidrólise salina, tá? Ou seja, o íon carbonato interagir com a água, reagir quimicamente com a água. Essa interação é interação química. Ele vai produzir o íon hidrogênio carbonato, HCO3 menos aquoso, mais OH-. Micael, isso acontece assim mesmo? Ele vai reagir com a água?
É interessante você sempre lembrar que a água, embora numa concentração muito baixa, ela mantém um determinado equilíbrio. Então, a água mais a água, nossa, que reação, hein? Água mais água, isso aqui é o que chamamos de equilíbrio iônico da água. Ela vai formar o íon hidrônio mais o íon OH- aqui. Esse equilíbrio. Você pode colocar dessa forma. Uma forma mais simplificada seria dizer que a água mantém aqui esse equilíbrio H+, mais OH-. Falou em pH, você tem que analisar o que é que vai acontecer com essas concentrações de íons H+ e OH-, tá? Ora, o carbonato, ele tem aqui a carga negativa, 2-, ele interage com o cálcio, ou com o cátion H+, formando aqui hidrogênio carbonato. Essa interação ela pode ir até mais além, chegar a produzir o chamado, entre aspas, ácido carbônico, e esse se decompor lá em CO2 e água, ou seja, a gente pode ir um pouco mais além, mas aqui já é suficiente para o que nós queremos analisar. Então, a presença do carbonato no meio produz ou faz com que nós tenhamos um aumento do OH-. Isso indica que nós vamos ter aumento do pH do solo, tá? Esse aumento do pH do solo significa dizer que nós vamos ter uma diminuição, ou significa dizer que a diminuição do pH ela não vai ocorrer o contrário, o aumento do pH. Aumento do pH quer dizer aumento da alcalinidade ou diminuição da acidez. Coloque como você quiser. Então, nesse caso, os íons OH- vão aumentar a sua concentração no meio. Essa é a primeira etapa, então, aumento da alcalinidade. Micael, e o cálcio 2+ não pode interagir com o OH-? Pode, mas a solubilidade do hidróxido de cálcio ela é relativamente alta. Então, nesse caso aqui, para essas concentrações que temos, não vai ocorrer a precipitação dessa espécie. Agora, o que ele menciona é que nós temos espécies de alumínio. E aí, para nós que estamos aqui no ensino médio, embora o alumínio se encontre lá na forma de complexos, nós vamos admitir que o alumínio ele está na forma catiônica. Tá? Embora isso não ocorra, a gente vai fazer essa admissão que eu tenho lá alumínio 3+, que na presença de água, ou que na presença de hidróxido, então OH- aquoso, vai então precipitar como hidróxido de alumínio. Então teremos lá AlOH3, essa produção. Botar o menos aqui se você quiser balancear carga e massa. Aqui a gente coloca um 3, então os íons alumínios interagem com os íons hidróxido, formando AlOH3. Micael, como é que você sabe que isso acontece? Porque essa espécie ela é sólida, então ela vai precipitar. Presença de hidróxido, presença de íons alumínio, você vai ter a precipitação. Em geral, guarda isso com carinho, em presença de pH alto, ou seja, em presença de íons hidróxidos, as únicas espécies lá que você não vai precipitar são aquelas onde a gente tem a solubilidade dos hidróxidos, que são as espécies do grupo 1A, as espécies do grupo 2A, aí tem que tomar cuidado com o magnésio, tá? Que o magnésio ele precipita, e no caso lá do amônio, mas aí é um outro equilíbrio, quando a gente fala de hidróxido de amônio, é um equilíbrio aquoso, isso não vem ao caso aqui agora. Em termos metálicos, as espécies que não precipitam são essas aqui, tá? São grupo 1A, grupo 2A, salvo lá o magnésio, que esse sim precipita. E no caso dos demais metais, se eu tiver lá uma determinada concentração de OH-, a priori eles precipitam. Se essa concentração se eleva muito, e aí quando eu falo muito, é fora desse contexto, que é um contexto biológico ou bioquímico, fora desse contexto,
aí a gente pode ter a formação de complexos, mas que não é do nosso nível, tá? Então, fora seja mencionado no problema a presença desses metais em meio alcalino, você vai precipitar na forma do hidróxido, tá? Então, nós temos aqui para a questão aumento da alcalinidade, porque nós vamos produzir aqui o íon OH-, e os íons alumínio vão ficar menos disponíveis porque eles vão interagir quimicamente com o íon hidróxido, formando o hidróxido de alumínio, que vai ser, nesse caso, precipitado na forma de um sólido. Então, aí você faz a correção do pH do solo, diminuindo a sua acidez. Então, a questão está comentada, a questãozinha está resolvida, tá? Fica esperto às situações absurdas que são colocadas e voltamos a seguir aí com mais uma resolução. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez?